Olá, sejam bem-vindos ao 7º episódio do podcast sobre jurisdição. Podcast feito para você, estudante de direito, advogado e apaixonado pela área. Hoje nós estamos com um convidado que vai enriquecer muito o nosso podcast. Alexandre Mota é sócio fundador do Grupo Rise, colunista fixo da seção Migalhas, autor de vários livros como Marketing Jurídico, Os Dois Lados da Moeda, apresentador do programa Conversa Legal e palestrante da ESA, OAB e ABA. Muito obrigado, Alexandre, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite para falar um pouquinho aí de marketing jurídico, né? Então é um prazer estar aqui, né, nesse podcast que todo mundo já está comentando aí o conteúdo enriquecedor para a advocacia, e vamos falar aí um pouquinho, vamos ajudar o pessoal aí a saber o que é marketing jurídico. Nos dias atuais, um assunto necessário, né? Extremamente necessário. E me fala assim, como começou a tua paixão por essa carreira, pelo marketing jurídico? Como tudo se iniciou? Eu sempre brinco, Edu, é que eu caí de paraquedas. Essa foi a verdade. Porque minha formação é marketing. Eu não sou advogado, todo mundo acha que eu sou advogado, eu não sou advogado. E a minha formação sempre foi marketing. Graduação, pós-graduação, curso, sempre foi marketing. E um dia eu fui contratado por um escritório de advocacia para fazer o marketing deles. E a história foi um pouquinho engraçada, porque você entra num escritório achando que é uma empresa normal, né? E na primeira semana ali eu comecei a criar um plano de ação e fiz 30 páginas ali de plano de ação. E fui apresentar para o sócio. Ele olhou, leu aquilo lá e falou assim, nossa, muito bom, agora você joga no lixo e leia o código de ética. Entendi. Ou seja, não posso fazer muitas dessas ações. Exatamente. Então, quer dizer, eu não entendi o que era marketing jurídico. E marketing é uma coisa. Quem sabe, marketing jurídico é um mundo completamente à parte, né? Tem as regras, você não pode fazer uma coisa muito espalhafatosa, tem que seguir as regras, né? E aí, sim, eu comecei a estudar código de ética, na época era o provimento 94, né? E comecei aí, sim, a entender qual era o trâmite do marketing dentro de uma advocacia. Quando eu entrei no escritório, tinham 9 pessoas, escritório pequeno. Eu fiquei lá 5 anos no total, mas em 2 anos e meio, já tínhamos passado de 9 para 60 pessoas. Porque aí sim, dentro do Código de Ética, eu estruturei um plano, né, pensado ali para o escritório. O sócio, que na época era um cara super ativo, ou seja, a gente colocava uma ação, ele ia lá, fazia, e a coisa acontecia. Em 2 anos e meio já tínhamos passado de 9 para 60 pessoas. Saíram do centro de São Paulo, passaram para o Itaim. Hoje eles estão na Berrini, com umas 90 pessoas lá. E esse foi o primeiro case de sucesso. E aí, depois disso, os parceiros, as pessoas que conheciam ele, começaram a falar, poxa, mas o que aconteceu? Você era pequenininho aqui, uma salinha e tal, agora você está... E desenvolveu muito rapidamente. E ele começou a falar assim, o Alexandre ali, ele criou um plano e a gente está seguindo. Começaram a apontar para mim. E esses parceiros começaram a me falar assim, Alexandre, você fez um plano para cá, faz um plano para mim também, me ajuda aqui, eu quero crescer também, não sei o que lá. E eu comecei a pensar o seguinte, eu falei, poxa, será que não tem ninguém aqui no mercado para ajudar esses caras, né? Eu estou aqui empregado, né? E aí eu comecei a estudar e comecei a perceber que não tinha uma agência de marketing jurídico pensada dentro do marketing, pensada ali no dia a dia, na rotina do advogado. E aí eu comecei a elaborar a minha saída, claramente com o sócio, falando assim, olha, estou pensando em ficar mais 1 ano aqui no escritório, estou querendo abrir minha agência de marketing jurídico, eu vejo que as pessoas não têm entendimento do que é o marketing jurídico, o passo a passo, os truquezinhos de cada uma das ferramentas. E foi o que aconteceu. Eu saí em 2002, abri a Rise em 2002, e de lá para cá, eu só ajudo a escritórios de advocacia a entender marketing jurídico, a fazer o marketing ético, óbvio, né? A gente tem que trabalhar dentro do código aí, e principalmente assim desenvolver. Desenvolver nessa ferramenta, que nem você comentou, que é essencial. Marketing é essencial hoje. Não existe um escritório que cresça hoje ou tenha uma rentabilidade financeira que não tenha pensado em marketing. Então, minha função, minha história veio dessa, né, de cair de paraquedas no escritório de advocacia e depois entender como que é o marketing, como trazer o escritório para uma estabilidade em termos de rotinas de marketing. E o que seria o marketing jurídico? Qual é a diferença do marketing jurídico entre o marketing normal? Quais os cuidados que você tem que ter? O que você deve observar? Perfeito. Então, na verdade, a gente tem o código de ética, o que baliza o marketing, é o código de ética e o provimento 205. Né? Passamos aí um tempo atrás, passamos do 94 para o 205.
E essas são as regras. Então, quer dizer, existem algumas ferramentas pré-determinadas lá que elas podem ser usadas, logicamente sempre dentro da descrição, moderação e tal. Então, a gente pode usar várias coisas. E eles falam explicitamente nesses materiais as coisas que a gente não pode fazer. Não pode colocar um outdoor, não pode fazer panfletagem. Então, a gente tem que seguir essas regras. O que é o marketing? Né? Respondendo a sua pergunta. O que é o marketing? É você entender aonde o escritório está hoje, aonde ele quer chegar, qual a disponibilidade financeira daquele escritório, porque a gente tem escritório pequeno, médio, grande, advogado trabalhando sozinho, e estabelecer um plano de ação dentro daquelas condições. Né? Tanto que desde 2002 eu nunca escrevi um plano de ação que fosse igual ao outro, porque tem tantas variáveis. Né? O escritório trabalha com determinadas áreas do direito, o perfil do sócio é um perfil mais acanhado ou é mais avançado, o geográfico do escritório impacta muito também, como a gente faz para o Brasil todo. Né? Então, entender o escritório, entender onde que ele quer chegar, saber quanto que a gente tem de budget para investir no marketing e aí sim criar um planejamento. Por que eu brigo muito hoje com esses vendedores de ilusões que acontecem na internet? Aquele cara que é só fazer uma postagem que você ganha milhões, aqueles caras que acham que o marketing é muito simples, é só fazer uma ou outra coisa que o cara vai estar rico. Vendem dessa forma. Vendem dessa forma. Se fosse assim, todo advogado estava rico. Se era só fazer uma postagem, comprar um e-book, fazer um cursinho e entender o marketing e aplicar, todo mundo estaria rico. A advocacia estaria muito bem em termos de marketing. Mas não é. Essa é a realidade. Hoje a gente tem aí, no mínimo, umas 60 ferramentas de marketing possíveis dentro do Código de Ética e Provimento 205. Qual que é a função do marketing? Entender essas ferramentas e ver como cada uma delas vai ser aplicada dentro daquela estratégia para o escritório. E quando eu falo que cada escritório tem um foco diferente, a gente tem que pensar em função dele, eu vou dar um exemplo engraçado que aconteceu até. Quando começou a pandemia, a gente abria ali o Instagram às 18h e era só live, né? Só live, uma atrás da outra, tinha 250 lives acontecendo. E aí eu vi o cara anunciando uma live a 15 para meia-noite. 15 para meia-noite era a live dele. Saindo do horário das 18 horas ali, 15 para meia-noite era a live dele. Falei, nossa, que diferente, vou assistir essa live, vamos ver o que está acontecendo. Já te chamou a atenção por conta do horário, né? Eu falei, na minha cabeça esse cara está fazendo um marketing interessante. Qual que foi minha decepção quando eu entrei na live dele, 15 para meia-noite? Primeiro que não tinha ninguém na live, tinha 2 pessoas ali. Segundo, quando eu percebi o que ele estava falando para aposentados, pessoas mais idosas, no Instagram à meia-noite. Idoso não tem Instagram, meia-noite idoso está dormindo. O que faz sentido nessa estratégia que o cara aplicou? Né? Então, quando as pessoas falam assim, não, tem que ter rede social. Lógico, precisa ter rede social. Agora, precisa quais as redes sociais, qual o conteúdo que você vai postar e como você vai trabalhar elas da maneira correta. Para aquele caso específico, não fazia nem sentido ter Instagram. Apesar de ser uma coisa muito legal, né? Para aquele público dele. Então, o marketing é isso, é ter marketing pensado para cada estrutura, para cada estratégia de escritório, que são completamente diferentes. Eu percebo que na verdade, existe uma resistência, né, dos advogados em investir no marketing. Né? Não consegue ver que o marketing pode ajudar e que nos dias atuais é extremamente necessário. Eu entendo que eu seja um caso à parte, né? O escritório foi até cliente da Inrise e aprendemos muito com isso, e hoje acho que todas as ações de marketing feitas pela EVI, pelo escritório, tiveram como base os seus ensinamentos. Por que você entende que há essa resistência? Eu não quero gastar tempo, eu não quero gastar energia, não quero gastar dinheiro, ou isso não vai dar em nada porque a internet está cheia de conteúdo, ninguém vai olhar. Qual é a resistência? Em que ponto que nós estamos hoje dos advogados, dos escritórios, entenderem pela necessidade e pela importância do marketing jurídico? Tá. Por que o projeto aqui com a EVI foi um projeto muito legal, que trouxe esses resultados que a gente está vendo hoje, né? Esse desenvolvimento de escritório? Porque você estava à frente. Você é um cara dinâmico. Você é um cara que percebe que aquele plano de ação, se ele não sair do papel, ele não vira nada, né?
Então, traduzindo isso para a pergunta que você fez, o sócio ele precisa estar envolvido. E eu passo por muito escritório que eu estudo o escritório, vejo o que precisa ser feito, crio um planejamento, a gente coloca uma pessoa de comunicação dentro do escritório, que esse é o formato, né, que a gente trabalha. Só que na hora que bate na porta do sócio e ele precisa atuar, ele precisa escrever um artigo, ou fazer um vídeo-artigo, ou fazer um podcast, ou dar uma palestra, enfim, está à frente do próprio escritório. Ah, mas isso é muito trabalhoso, mas eu prefiro assistir o jogo, mas hoje eu estou cansado, depois a gente vê isso. E isso, efetivamente, não vai trazer nada para o escritório. Então, as pessoas veem o marketing hoje... as que conhecem mais marketing, não aquele oba-oba de internet, mas que conhecem mais o marketing, com uma ferramenta trabalhosa. Essa é a realidade. Né? De constância, né? De constância, de trabalho. Essa é a realidade. Não tem um escritório que cresceu hoje que não tenha investido tempo no marketing. Né? E isso impacta muito no cara. Quando o cara fala assim, já não tenho tempo para fazer nada e ainda vou implementar marketing que vai me trazer uma rotina ainda mais pesada, às vezes ele espana em função desse entendimento. E aí não tem como a gente fugir disso, porque o escritório é dele. Ele que vai precisar, assim... Né? Seria a mesma coisa, você me convidou para o podcast hoje, eu mando a minha estagiária, eu mando a minha assistente. Não faz sentido. Eu que tenho que estar aqui, eu que represento a Inrise, né? E eles veem muito isso, eles veem aquela coisa, não, vai me dar trabalho, depois a gente vê isso. Tem escritório que chega para mim, que fica 2, 3 anos a gente conversando, ele, não, quero implementar, a gente vai falar e tal, e não implementa. Por quê? Porque na cabeça dele, não, tem as indicações, um indica o outro, a coisa está rodando, daqui a pouco chega uma hora que acabou as indicações, o cara vem para mim, Alexandre, vamos implementar, mas tem que ser agora e não sei o que lá. E às vezes o escritório até fale por causa disso, porque ele esperou tanto chegar no fundo do poço ali, que ele não consegue se recuperar em função das ações de marketing. Eu percebi de um tempo para cá que, assim, lamento aos advogados que não conseguem ter essa percepção, que as coisas mudaram, né? Então, assim, a indicação, ela ainda é algo extremamente válido. Sempre chegando alguém por indicação, olha, vai lá no doutor Eduardo, vai no doutor fulano, Beltrano, isso ainda acontece nos dias de hoje. Mas, por exemplo, panfletagem, que não se pode fazer no caso da OAB, mas vamos colocar, mesmo distribuir cartões, não é tão impactante quanto eu vejo a avaliação no Google, né? É um exemplo que eu vejo. Até nós, quando nós vamos num restaurante, que é um restaurante japonês, tem uma sugestão, eu vou ver a avaliação. Se falarem que a comida é boa, que a comida é fresquinha, se o atendimento é bom, a fila de espera não é expressiva, isso vai me seduzir, vai fazer com que eu desperte o interesse em ir. E assim também com os escritórios eu não vejo, por uma questão pessoal, né, por uma vivência pessoal, eu vejo que essas avaliações, essa vitrine, né, de você estar levando conteúdo, de você estar, na verdade, se expondo de uma forma positiva, adequada, ética, hoje em dia faz toda uma diferença. Né? E quem não segue esses trâmites, essa cartilha, acaba ficando para trás. Isso você vê na prática? Com certeza, com certeza. Tem uma coisa, a gente trabalha algumas fases, né, dentro de um projeto de marketing. A fase de estruturação, a imagem que você passa para o mercado, a fase de prospecção, né, angariar novos contratos, e a fase de potencialização, que é o crescimento ordenado de um escritório. Essa fase primeira de estruturação, o que eu penso em colocar no escritório? Fazer o que eu chamo de blindagem institucional. Significa que todos os seus materiais institucionais, todas essas avaliações que você está comentando, eles precisam estar alinhados justamente para que toda vez que a gente cutuque o mercado, vamos brincar assim, cutuque o mercado prospectivamente falando e a pessoa for nos investigar, ela veja o que a gente quer que seja visto. E não aquela imagem que às vezes a gente está depondo contra o próprio escritório. Então tem tudo a ver isso que você falou e tem que ser muito bem trabalhado isso, entendeu? Tem escritórios hoje que não pensam nisso, tem avaliações negativas no Google, tem escritório que está no Reclame Aqui. Né? Por quê? Porque não cuidou nem do marketing, nem da operação dele. Né? O cara não dá retorno, o cara pega dinheiro do cliente, né? Acaba caindo até para coisas mais graves, inclusive. Se eu sou uma pessoa que faz uma investigação que nem você faz, e o mercado faz essa investigação mesmo,
e eu vejo um cara que tem uma avaliação negativa no Google ou que está no Reclame Aqui, você acha que eu vou contratar? Por mais que o site dele seja maravilhoso, as redes sociais falem que eu faço, eu aconteço, não vou, porque a opinião do cara que trabalhou com você não foi boa, né? Então tem tudo a ver com marketing. Porque o marketing ele não fica só restrito, eu entendo que as redes sociais, né? Você, por exemplo, ser pontual, você ser atencioso, você ser transparente, você colocar o teu cliente na página dos acontecimentos, né? Você se apresentar de uma forma apropriada, tudo isso também agrega, né? O que você falou, não adianta você ter um site bonito, mas as suas posturas não vão de encontro com aquilo que você, na verdade, está vendendo. Houve uma mudança de provimento, né? Porque a OAB teve que se adaptar à modernidade. Chegaram redes sociais novas e, obviamente, há uma comoção social para levar o conteúdo para essas redes sociais. Então, acho que chegou no momento que talvez a OAB disse assim, eu não posso continuar restringindo tanto. Até porque eu posso até restringir, mas o fato é que as pessoas estão fazendo. Então, é melhor eu regulamentar isso para que, de repente, isso seja feito dentro de um critério de moderação. O que mudou nessa mudança de provimento? 94 para 205. Isso. Quais foram as principais mudanças que ocorreram nessa questão da transformação aí do provimento? Eu acompanhei bastante, né? Eu, na verdade, fui o primeiro livro que lançou falando sobre essas mudanças. Então, acompanhei essas mudanças, os julgamentos ali que eles estavam fazendo para chegar no texto final ali da coisa. Eu, sendo bem sincero, eu achei que ia mudar muito mais coisa. Ia ter uma possibilidade muito maior em termos de marketing do que aconteceu, na verdade. Mas aconteceram algumas coisas importantes. Então, hoje, a gente tem a possibilidade que não existia... Primeiro, dando um passo atrás. Primeiro, deixou-se claro que existe marketing jurídico. Nunca antes foi falada a palavra marketing, né? Antes era publicidade, propaganda, mas nunca foi dito o termo marketing jurídico. Agora não, se concretizou, existe marketing jurídico. Foram criadas várias categorias, marketing direto, marketing indireto, então várias categorias lá dentro. Mas agora, em termos de ferramenta, o que na prática mudou para o advogado, eu cito algumas coisas, principalmente duas, que eu falo que impactam bastante. Uma, o Google Ads. Antigamente você não podia fazer um Google Ads, inclusive estava uma briga ali em São Paulo e Pernambuco que era um arranca-rabo ali que estava forte. Agora não, você pode fazer um Google Ads, logicamente dentro da descrição e tal, né, com as palavras-chave, para atingir pessoas que nunca te viram. E isso é uma grande conquista. Você poder criar um anúncio onde você, dependendo do valor que você está colocando ali, você vai chegar em X número de pessoas, prospectivamente falando, é um grande avanço para a advocacia. Então, esse foi um ponto crucial nesse avanço. O segundo foram os próprios impulsionamentos das redes. Então, as redes foram consideradas como ferramenta válida e, dentro da rede, o impulsionamento do post. Então, você pode criar um post e falar, poxa, esse post ficou muito legal. Vou patrocinar para chegar para mais gente. Gente também que nunca te viu na frente. Ou seja, essas duas ferramentas, em termos tecnológicos, né, de internet, foram extremamente boas para a advocacia. Só que aí eu volto para o marketing tradicional. Por quê? Porque se no marketing tradicional você não criou uma rotina de conteúdo, criar conteúdo próprio, né? Você é o advogado copia e cola, você não tem nada para promover. Você não tem o que colocar no Google Ads, você não tem o conteúdo para impulsionar nas redes. Então, na tecla que eu fiquei sempre batendo, que marketing se faz com conteúdo próprio, as pessoas hoje estão vendo a validade. Porque eu não vou impulsionar a cara de um outro escritório. Eu não vou copiar e colar do Migalhas e impulsionar. Não faz sentido, né? Então, as pessoas que não criaram essa base de marketing dentro da rotina do próprio escritório ou da sua própria carreira, hoje têm dificuldade em usar as ferramentas que são possíveis no novo provimento. Então, esses dois foram assim os mais destacados. Tiveram outras mudanças. Por exemplo, você pode fazer patrocínio, né? No começo estava patrocínio de eventos jurídicos. Agora, acho que umas 2 semanas atrás mudou, porque você pode patrocinar um evento esportivo agora, né? Então, você pode colocar sua placa lá, você pode fazer, né, esse patrocínio dentro do evento que você sabe que tem seu público-alvo. Então, tiveram outras mudanças, mas acho que as mais
impactantes dentro de um planejamento pensado do escritório foram essas duas. E isso chegou aos advogados? Você acha que isso chega de uma forma clara aos advogados? Eu acho que não chega de uma forma clara. Eu acho que eles ainda têm dúvidas, muito porque eles também não vão atrás, né? Porque por exemplo, é só você entrar na internet e ler. Esse novo provimento tem o quê? Acho que 7, 8 páginas, super curto. Então é fácil entender o que está falando lá dentro. O meu livro, por exemplo, eu coloquei item por item das modificações e o que vai impactar, né? Chama o novo marketing jurídico. Então é fácil, você acessar as informações é fácil. Eu vejo que muita gente não vai atrás, como às vezes não iam atrás nem do 94, não sabiam mais ou menos. Tem gente hoje do que ainda panfleta. Você vai no centro de São Paulo, o cara está panfletando. O cara está com o negócio lá escrito advogado trabalhista. Sim, então plaqueiro, né? Fica pegando na mão, levando ali no escritório. Olha o nível que existem ainda, né, dessas ferramentas rudimentares ainda, lá do século passado, para falar de marketing. Então, ele não vai atrás, ele não se moderniza, então ele sempre vai ficar para trás. E assim, nesses anos de experiência, quais foram, acho que pode dizer, as aberrações que você viu? O que é o pior que um advogado pode fazer? E o que seria considerado moderado? Tá. O moderado é complicado, né? Você falar da discrição, da moderação é complicado, porque às vezes o que é moderado para um não é para o outro, né? Então fica muito subjetivo. Então às vezes você fala assim, você vê um cara lá com uma blusa laranja, você fala, nossa, mas tá, né? Não, mas isso aqui é discreto, né? Então é muito conceitual ali o negócio. Mas a gente não pode sair gritando para tudo quanto é canto o marketing. O marketing tem que ser, na minha concepção, informativo. Quando você fala de levar informação para o mercado, seja nas redes sociais, seja na newsletter, seja no folder, seja em qualquer lugar, você está tirando uma dor dessa pessoa, né? Então, poxa, eu vou me divorciar, eu não sei o que fazer. Se você está lá na internet falando o que pode acontecer, você está sanando uma dor da pessoa. Se você, por exemplo, né, no seu caso, eu quero... O barriga de aluguel seria uma saída, eu quero saber mais. Aí eu cruzo com você falando das possibilidades, da sua experiência pessoal. Poxa, esse é o cara. Esse o cara entende do que eu estou sofrendo. Da minha dor, né? Do que eu estou sofrendo, do que eu preciso fazer. Então, ele vai te contatar, ele vai atrás de você, porque esse é o cara que está solucionando as dores dele, né? Então, quando você pensa em informação, levar informação para o mercado volta para você. Ponto final, né? O problema está que eu vejo hoje, e esse talvez seja o pior cenário, né, te respondendo a pergunta, o sócio querer vender o escritório. Ele está querendo vender o escritório. Então, é muito comum você ver uma postagem falando fazemos trabalhista, tributário. O que isso agrega? Ninguém vai pegar aquele post e falar assim, poxa, nossa, trabalho. Não, a não ser que eu esteja um problema trabalhista ali, naquele momento, né? É muito difícil. Então, ele está vendendo o escritório, sendo que ele deveria vender a informação que vai solucionar as dores do cliente. E a questão da relação do escritório e do sócio, como isso se distingue? Quem que deve sobressair? O escritório, a banca, o advogado, o sócio? Ou deve haver um meio termo entre essas duas questões? O sócio deve aparecer como sócio e o escritório como escritório? Como que você entende que é o adequado? É uma questão complicada essa, porque tem escritórios que você começa... O escritório é pequeno, né? Você começa a fomentar as ações e você, logicamente, vai colocar o sócio na frente. Ele é a vitrine do escritório. Só que aí o escritório começa a crescer e todo mundo que conhece o advogado ali, o sócio, o dono, quer só o sócio. É muito difícil, às vezes, sair do sócio para o resto da estrutura. Então, a gente tem que fazer um trabalho de desmamar, vamos dizer assim, desmamar o mercado, entendendo que não é só o sócio que atua. O escritório dele está apto a trabalhar, né? Mas é uma questão bem complicada. E se o escritório tem volume grande de atuação, esse cara não pode ficar preso nessa rotina constante de todo mundo querer ele a todo momento. Senão ele não vive nunca mais. A gente está aumentando o volume, né, de trabalho, de receita para o escritório, e todo mundo vai sempre querer falar com ele, esse cara vai
surtar uma hora, né? Então ele realmente tem que começar a divulgar que o escritório tem a mesma qualidade que ele. E isso é feito através de trabalho de marketing. Então você não é mais, se o escritório cresceu, não é mais você só que vai dar palestra. Você vai colocar os seus outros advogados para palestrarem também. Não é só você que vai escrever artigo, não é só você que vai fazer um vídeo artigo, e você vai começar a colocar os seus advogados como propagadores da palavra do escritório também. Para que o escritório tenha a sua marca, Exato. né? Tenha a sua evidência. Exato. Né? E aí sim, aí com o tempo, lógico que não imediatamente, mas com o tempo, o mercado vai começando a entender que não é só o sócio, todo mundo ali tem um conhecimento necessário para resolver. Na implementação de um plano de ação, né? Porque, como eu disse, nós fizemos esse plano de ação, então eu sei que existem etapas, e aí essas etapas, quando não cumpridas, elas são reagendadas. Até que você cumpra o plano. Ou pelo menos, eu não sei se alguém consegue cumprir 100% do plano, porque é um plano extenso, né? A gente sabe disso, mas pelo menos algo que dê um direcionamento para o que você quer alcançar. Na empresa, na Inrise, quais são os maiores desafios que você encontra? Dentro desse plano de ação que você estabelece para os escritórios, o que deve ser cumprido, o que os advogados conseguem cumprir, que é mais tranquilo cumprir, o que esbarra e fala, pô, isso aqui eu não vou conseguir, Alexandre, a gente vai ter que pular, vai ter que remodelar. Qual o maior desafio no cumprimento desse projeto como um todo? Tá. Você sabe que quando eu desenho um plano de ação para o escritório, eu pesquiso, estudo o escritório e crio o plano de ação, na minha cabeça, aquele plano de ação, eu estou com o sócio junto do meu lado. Então, nós dois estamos ali correndo para que chegue naquele mesmo objetivo. Inclusive porque você conhece o escritório, a equipe, já, né? Tudo tem um ponto até de início de conhecer a estrutura, né? Exato. Então, eu conheço a estrutura, conheço os detalhezinhos, pesquiso, faço milhões de perguntas em termos de marketing, para aí sim chegar num plano de ação final. Eu tento tirar a carga de trabalho das costas do sócio, porque eu sei que a carga de trabalho dele já é pesada. Por isso que até o formato de trabalho é ter uma pessoa de comunicação que vai ser o braço operacional inteiro. Então, eu vou coordenar essa pessoa para criar as rotinas, ensinando não só ela, mas o escritório todo, e as rotinas vão sendo implementadas. Mas ela de qualquer maneira, ela vai resvalar no sócio para as aprovações, para estar lá na frente, vai resvalar no sócio. O sócio precisa estar junto. Mas eu tento tirar essa carga de trabalho. Então, o que eu peço para o sócio? Pelo menos uma vez por semana, sente com a pessoa de comunicação e converse de uma por uma das tarefas. Se você conseguir tirar 1h30, 2 horas da sua semana para falar de marketing, você consegue tocar o projeto, né? Ok, perfeito, na teoria é ótimo. Só que aí, quando chega para ele, falando assim, olha, estou chutando aqui, tá? A gente entrou aqui numa fase de palestras. O Alexandre me instruiu, me deu aqui o pré-palestra, o que eu falo, como que eu abro o caminho, não sei o que lá, e eu agendei 2 palestras aí para você, né? Quando chega nessa situação de exemplo, o cara, mas como assim? Mas peraí, a gente está correndo aqui com o marketing. Veja, eu te coloquei na frente de, 150 empresários que você queria. Cabe a gente agora mostrar um termo, uma coisa interessante, para dentro dessa associação que vai interessar. Não, mas vamos ver, depois a gente vê, não, remarque. Já aconteceu vários casos. Imagina você negar, inclusive um caso que eu fiquei até muito chateada. Por quê? A pessoa de marketing trabalhou esse negócio de palestra e conseguiu, ia ter acho que umas 200 empresas no evento da associação. Ela deu ok, o sócio deu ok, só que o sócio nunca tinha dado palestra. E eu falei, tudo bem, a gente vai implementar aí, você vai dar palestra, você vai estar lá na frente com a gente. Ok. No dia da palestra, ele deu para trás. Com tudo já agendado, com tudo marcado. Com vários palestrantes ali. Ficou um buraco no trâmite ali, no dia da palestra, que ele ia ter meia hora ali. Você acha que essa ação de marketing vai dar resultado? Você acha que essa associação vai voltar a chamar ele? Não vai. E não era... E coloca a empresa até numa situação com certeza extremamente delicada, né? E não era uma coisa que aconteceu um imprevisto, realmente, ela bateu o carro. Não era.
ele nunca tinha dado palestra. Na hora que a gente falou que tinha 200 pessoas ali, ele espanou. Eu até entendo, por um lado, né? É uma coisa que é impactante. Poxa, minha primeira palestra para 200 pessoas. Mas o marketing tem um pouquinho disso. Tem que dar a cara para bater, né? Você se coloca numa vitrine, você está sujeito a pessoas que gostam do seu trabalho, que não gostam, mas o que eu vejo na prática, né, dentro da minha vivência, com os seus aprendizados, porque você falando, eu me recordo que até hoje, né, a gente tem na equipe uma pessoa de marketing, eu sento nem toda semana, hoje praticamente é um dia sim, um dia não, Legal. por conta dos inúmeros conteúdos que a gente acaba divulgando, né, do escritório, para poder alinhar, para poder estar na mesma página. O que você falou, o papel do sócio é extremamente importante. É aquela coisa que é o olho do dono que engorda o gato. Se você, que é o dono do negócio, não está vendo, né, você tem que estar provando, até porque às vezes você como advogado, e você trouxe essa linha, eu trabalhava em marketing, eu tive que entrar no mundo da advocacia para entender. E o profissional de marketing, ele também vai ter que fazer isso, então ele precisa contar com a colaboração do advogado. Não, isso não pode, isso está além, eu não posso fazer isso. Né? Foi legal o esboço do que você fez, mas vamos tirar aqui, né? Porque existe isso, eu sempre tive na minha cabeça que assim, o advogado ele pode se expor, pode ir num programa de televisão, mas pela própria finalidade do advogado, ele tem que ser discreto, né? Ele tem que trazer um conteúdo informativo. E hoje eu acredito que as coisas se perdem um pouco, porque você vê que tem profissionais que estão sendo levados por um movimento social constante e que estão fazendo dancinha. Então, está fazendo dancinha e apontando, né, qual é a legislação, qual é isso. E o pior é que, assim, não que eu acho que isso reflita de forma positiva, mas o pior é que tem visualização. Né? Tem curtida, porque hoje é muito mais fácil as pessoas se interessarem por uma dança numa rede social do que um conteúdo informativo. Então é um trabalho muito árduo. Você fazer um marketing na verdade, dentro de uma proposta séria, respeitosa, ética com os provimentos, com o estatuto, onde você tem limitações, na verdade, para poder atuar. Qual que você acha que é o futuro da advocacia? Você sabe, que, só puxando esse negócio que você comentou, que é muito... tudo é ação e reação, né? Então, quando começou o TikTok, começaram essas dancinhas, de negócio de apontar e não sei o que lá, que eu odeio até hoje. Isso não faz parte da advocacia. Se eu for fazer uma cirurgia do coração, eu não quero ver meu médico dançando no TikTok. Entendeu? Advogado tem que ser uma pessoa séria, que vai resolver o problema, não que fica dançando. É da profissão, É da né? profissão, não faz sentido você ficar dançando para ter like. Não adianta, aquele cara que está dando like não vai ser seu cliente, entendeu? E o que aconteceu na prática? O TikTok entrou, começaram essas tendências de advogados geralmente mais novos, né? Ao ponto de a OAB se posicionar contra o TikTok. Existiu um pronunciamento da OAB falando que o TikTok não era uma ferramenta adequada à advocacia. Você entendeu? Então, tudo é ação e reação. Tanto que aí sim, aí pararam. Hoje, quando você entra, apesar de eu não achar que ser uma ferramenta... A ferramenta em si é muito boa, mas o público que está lá, né, parece que não é o público que vai comprar ali, principalmente quando a gente fala de tributário, empresa, uma coisa mais, né, mais séria, mais tal. Então, você entra ali, tem uns caras falando algumas coisas legais e tal. Então, parou essa coisa da dancinha e tal. Quando é informativo, né? Por exemplo, caixa de pergunta. Com quantos anos eu posso me aposentar? Aí tudo bem. Né? Isso é legal porque às vezes pode levar uma informação rápida para a pessoa, né? De uma dúvida que ela tenha lá sazonal. E a postura do advogado é legal, ele passou a informação. Sim. O problema é quando isso vai um pouco além, né? Extrapola, entendeu? Que era o que estava acontecendo no começo do TikTok. Então, a ferramenta TikTok é muito boa, mas o jeito que estavam levando informação era ridículo, na verdade. Agora não, parece que normalizou um pouquinho mais, mas a OAB ainda tem esse pé contra aí, o TikTok. Então, as outras ferramentas são muito mais adequadas, né, na visão da OAB para a advocacia. Mas precisa saber o jeito que você vai atuar, né? Então, assim, falando já do futuro da advocacia, eu vejo que não existe escritório que vai sobreviver sem o marketing, porque se você pensar, tirando o seu conteúdo técnico, tirando o que você faz no dia a dia, ali, né, o jurídico mesmo da coisa, o resto é marketing. As outras 60 ferramentas que você pode promover o seu escritório é ação de marketing, são ações de marketing. Então, não vai sobreviver escritórios
com aquela mentalidade de marketing não pode, não, isso aí depois a gente vê e tal, não vão sobreviver. E quanto mais você vai investir no marketing completo, e não só no marketing digital, porque hoje muito picareta vende o marketing digital como se fosse o marketing jurídico completo. E não, é só um dos bracinhos ali das mais de 60 ferramentas. O cara que investir no marketing completo, uma ferramenta falando com a outra, um marketing parrudo ali, esse é o cara que vai crescer. Você fala escrever artigos, dar palestras, o bom atendimento ao cliente, tudo isso. Tudo faz sentido dentro de um plano pensado de marketing, né? Começo, meio e fim. E rotinas. Não adianta você fazer uma ação e parar. Você tem que ter uma rotina. Tem gente uma que faz publicação isso. eu já cheguei a ver Facebooks de escritório. Você tem uma publicação, por exemplo, em setembro de 2022 e nós temos em agosto de 2023 e não tem mais nada. Nada, né? Informações desatualizadas quanto ao horário, né? Exato. Isso é muito comum também, né? Você tem que ter essa disciplina, essa constância, né? Esse é o cara que não tem uma pessoa de marketing interna, que faz quando dá. Quando dá eu vou atualizar, quando der eu vou fazer isso. E aí fica a visualização. Sabe o que é interessante? E eu falo isso nas palestras também. Você nunca vai perceber quando você perde um cliente. Você fez uma ação prospectiva, você pontuou, você deu uma palestra, vamos continuar dando exemplo. Você deu a palestra, o cara gostou, poxa, esse cara é bom, vou ligar para ele na segunda-feira. Aí o cara entra no seu site, nas suas redes sociais, vê aquele desastre, ele não vai passar a mão no telefone, olha, eu ia te contratar, mas não vou mais porque eu vi que você não fala nada com nada. Sim. Ele não vai fazer isso. Contrato. Ele simplesmente passa para o próximo. Então o cara está achando que está tudo lindo. Mas na cabeça dele, ele perdeu 10 clientes, porque entraram nos materiais dele e não viram o que queriam ver. Eu penso que assim, os advogados precisam mudar a visão de que marketing é custo, marketing é investimento. Né? Quando você... eu entendo, porque no primeiro momento que eu fui lá, uma das primeiras coisas que você me disse foi assim, Eduardo, você precisa ter uma pessoa de marketing dentro do seu escritório, que vai sustentar as redes sociais, que vai fazer todo um trabalho do qual você não consegue fazer por conta do dia a dia da advocacia. Isso já é um custo. Aí já pensa, puta, eu tenho um custo. Né? Ainda que seja, de repente, inicialmente um estagiário, mas eu tenho um custo. E assim, eu acredito que muitos advogados pensam nisso, principalmente dos pequenos, médios escritórios, porque talvez os grandes já tenham essa concepção mais concreta, né? da visão do que o marketing traz de retorno. E eu vejo que as pessoas esbarram nisso. Eu não quero gastar dinheiro com isso. Né? Contratar uma empresa para me dar esse direcionamento é um gasto. Né? Você, na verdade, ter alguém dentro do seu escritório é um gasto. E, na verdade, isso é um investimento. E eu falo de uma experiência própria mesmo. Né? A gente lembra que eu sempre tive um viés para marketing, né? Então isso é uma coisa que eu tenho uma facilidade, eu gosto. Então, quando me envolvo nos projetos, quando eu bolo projetos diferentes, eu realmente entro de cabeça. E assim, você ter um orçamento para isso e entender que isso é um investimento e não um gasto. Né? E ouvir. Porque eu lembro que você chegou e falou, olha, legal, seria adequado de repente a gente mudar um pouco a questão da logomarca, trazer um pouco mais moderna, né? Mudar as cores, né? Cores que sejam mais sóbrias. Então, assim, você também ter a escuta, porque às vezes eu acredito que você deva ter clientes que são resistentes a essas mudanças, né? Não, no meu logo eu não vou mudar, ele já está assim há 15 anos, eu não vou trazer nada. E eu lembro até porque eu também fui um pouco resistente a essa mudança, mas eu consegui entender a necessidade da mudança, né? Então, assim, eu acho que eu poderia, e acredito que você reforçaria isso, poderia falar para os advogados assim, entendam o marketing jurídico como um investimento e algo extremamente necessário para hoje e para o futuro. É o que você disse. Um escritório que não tem marketing, ele não consegue crescer. Ele, ou se consegue, vai conseguir, talvez por outros recursos, mas assim, vai ficar limitado. Vai esbarrar numa série de dificuldades. Bastante. Né? E isso que você falou da resistência é muito importante, porque assim, quando a gente entra num projeto de marketing, o pior projeto de marketing que eu poderia fazer é falar para você, não, tá tudo lindo, tá ótimo. Só que, mas se tá ótimo e eu não tive o resultado que eu quero até hoje, o que está acontecendo?
né? Então, quando a gente entra num plano, é justamente para analisar tudo. Não é para mexer por mexer, mas é para mexer nas coisas que precisam ser mexidas. Então, quando você cruza com um logotipo, com a balancinha, com o martelinho, com a justiça cega ali e tal, você fala, não, isso aqui está ultrapassado há muito tempo. E o cara fala, não, mas está 15 anos, que nem você falou, está 15 anos aqui e não vou mexer. Eu falei, doutor, mas vai impactar. Você vai ser visto pelo mercado que a gente quer prospectar como ultrapassado. Não estou ofendendo pessoalmente. Estou falando que o mercado está esperando isso de um escritório. E às vezes ele não muda. Então ele não ajuda essa evolução, né? Seria a mesma coisa, não, mas eu sempre trabalhei com a máquina de escrever, não precisa de computador. É a mesma coisa, né? E o cara não evolui. Então. Não, você tem que estar aberto à mudança, ainda que haja uma resistência. Eu lembro que eu fui muito resistente à mudança do logo, muito resistente. Vieram várias artes para que eu pudesse aprovar, até que chegou no momento que eu entendi que era necessário modernizar, que era necessário trazer uma outra roupagem. Então, eu até entendo essa resistência das pessoas, mas eu acho que você tem que estar aberto, porque se você vai procurar uma empresa que é especialista em marketing, você tem que ter a escuta para isso, para ver o que você deve e o que você, na verdade, não deve fazer. Para a gente finalizar, os seus livros, você tem Marketing Jurídico, os dois lados da moeda, Marketing Jurídico atual, né, na atualidade. Isso, o Marketing Jurídico, os dois lados da moeda, foi o primeiro. Depois eu lancei o Guia Definitivo do Marketing Jurídico. Vai de encontro com o provimento, esses ou não? É porque o guia foi antes da mudança do 94 para o 205. E aí eu lancei o novo marketing jurídico, que é da passagem do 94 para o 205. Fora esses três, e teve o do Migalhas também, né? Então, como eu escrevo toda semana, então eles fizeram um compilado de todos os artigos que eu escrevi, todas as respostas que eu fui dando para as pessoas ali, e fizeram um livro. Então, teve o Marketing Jurídico Migalhas. Então, esse é um. E também tem os livros que são colaborações. Então, a pessoa me chama para participar de um livro que tem 10... Esse eu escrevi uns 6 ou 7 também. Na coluna, você deve receber muitas perguntas. Qual é o tipo mais comum de pergunta que você recebe dos advogados? Tá. Eles mandam muito perguntando das redes sociais, qual a rede social que eu devo usar e tal. E é uma pergunta complicada, eu não conheço o cara, né? Que nem dentro do exemplo que eu brinquei aqui, o cara, né, querendo falar com o idoso no Instagram à meia-noite. Eu não conheço o escritório para dar uma resposta pontual. Então, eles perguntam, às vezes, muitas coisas... O que eu devo fazer? Mas no meu cenário, o que eu faço? Eu não conheço o escritório, né? Quando ele faz perguntas genéricas, olha, hoje, qual que é a ferramenta que mais impacta num planejamento? Aí sim, aí é fácil. Mas quando o cara me pergunta especificamente na razão dele ali, no dia a dia dele, fica mais difícil eu responder. Então, eu tento dar uma resposta... Sim, precisa de uma consultoria, você precisa investigar para poder, até para ser um pouco mais pontual na sua resposta. E qual que é assim, o recado que você daria hoje para os advogados, dentro da tua área de atuação? Pensem no marketing completo, né? Eu vejo muita gente vendendo ilusão no mercado. Marketing jurídico é marketing completo, são essas 60 ferramentas trabalhando ao mesmo tempo para a advocacia. E não existe saída... mágica, milagrosa, né? Não existe. Ninguém vai conseguir fechar R$100 mil de contratos em um mês só por conta das postagens. Não existe isso, e é o que eu mais vejo. A gente estava conversando, né? O cara colocar assim: ganhei 30 clientes com uma postagem na internet. Compra esse curso que eu vou te ensinar como fazer. E aí eu pergunto. Né, na minha cabeça funciona assim, se você ganhou 30 clientes, ganhou, sei lá, 1 milhão nesse mês, por que você não está cuidando desses clientes ao invés de vender curso por R$90? Você está vivendo de custo, sendo que de curso, né, vender curso, sendo que você ganhou um monte de clientes, não faz sentido para mim. E eu não sei como as pessoas não têm esse critério na cabeça. Poxa, o cara está vendendo curso, mas se ele está falando que ele ganha um monte de cliente aqui todo mês, né, vai virar advogado e não vendedor de curso. Então, a minha dica final para ele, cuidado com esses caras que querem vender curso, querem ganhar dinheiro. Né? Do mesmo jeito que ele está vendendo um e-book ou um curso para advocacia, ele está vendendo para transportes, para outras áreas também. Né? E hoje, com o GPT, você faz qualquer coisa. Então, eu vejo gente entrando, falando, me cria um e-book de marketing jurídico que contenha 90 páginas, não sei o que lá. O negócio faz sozinho, ele põe uma capa, vende, o cara nunca leu nem o que ele está fazendo. Nem o que ele está vendendo.
E inclusive, tem cursos ensinando a fazer isso. Aliás, tem postagens ensinando a fazer isso. Gente... Né? Cuidado, né? Cuidado com isso. Desconfiem. Investiguem o histórico, é simples. Tá, me mostre 10 clientes que você atendeu e os caras estão felizes com o seu trabalho. Simples, mas ninguém faz. Que legal o curso, vou ganhar dinheiro. Pum, compra lá. Perfeito. Rede social? Uma rede social para te acompanhar, para acompanhar o trabalho da InRise? Todas as nossas redes sociais, @Grupo InRise. @Grupo InRise, todas as redes sociais. Todas as redes sociais. Alexandre, muito esclarecedor. Acho que muita gente vai se enriquecer com essa gama de informações. Né? Agradeço a sua presença, agradeço ter aceito o meu convite. Agradeço aí a escuta de vocês e até uma próxima.